Dentro desses cartões, a gente tem algumas perguntas ali, uma pergunta vai ter em cada cartão, e aí a gente vai dar um tempo aqui que eu vou estar olhando aqui, em torno de 5 minutos, para a gente conversar sobre aquilo, só que se eu entender também que aquela pergunta, pô, deu um assunto muito interessante aqui sobre isso, vamos estender, tá? Então, não necessariamente a gente vai abrir todos os cartões aqui, beleza? Então, Cadu, você quer escolher aqui? Eu sei que eu não coloquei o número, mas... Legal. Olha, gente, isso só para deixar registrado ou reforçado, não foi combinado. Vocês vão saber de primeira mão o que vai acontecer, assim como, né, eu Esse estou. que é o legal. Vamos de peito aberto e acreditar na abundância da vida. Então, vamos lá. Vou seguir a intuição, eu vou escolher o segundo card da linha de baixo. O card do Segundo meio da linha de card baixo. da linha de baixo. Então, a gente não vai falar de autenticidade. É isso. Se eu tivesse combinado com vocês, né? Você não ia ser autêntico, talvez. Mentira. Eu sei que você seria. Então, vamos lá. O que você, o que você gostaria que as pessoas refletissem mais antes de construir sua própria marca, sua marca pessoal? Ali, quais são as perguntas que ninguém está fazendo, né, para direcionar você Uhum. melhor? Olha, eu acho que essa carta é para eu falar, né? Ou é... Para você falar. Isso. Tá, legal. Pode falar. Essa carta é um excelente ponto de partida. Porque, bom, trazendo um pouco mais de repertório, né? Eu construo marcas há mais de 7 anos de startups, né, empresas de tecnologia principalmente, e a grande dificuldade que eu encontrava nesse processo, junto com grandes tomadores de decisão, assim, esse level, né, era da gente ter clareza para a direção que a gente gostaria de levar essa marca. Qual era a direção? Qual é o propósito dessa marca? E só essa pergunta já dava uma sessão enorme de workshop entre os tomadores de decisão. Então, acho que essa é a primeira pergunta, da mesma forma que ela é tão importante, né? Qual é o propósito? Qual é a missão dessa marca? Ela também traz um peso nessa decisão, né? Definir o rumo de uma marca pode ser tão importante quanto pesada. Então, eu acho que essa é uma primeira pergunta que deve ser feita, mas eu acho que há formas de conduzir a construção de uma marca que seja mais próxima do presente, que seja um pouco mais tangível, que seja mais simples também, que é a segunda pergunta, que é por quais valores essa empresa toma suas decisões? Por que valores? Bom, os valores são como se fossem uma bússola, né? É através dos valores que a gente entende o que é sucesso e o que tem significado. Então, se a gente consegue definir um conjunto de valores que cada pessoa, cada marca tem, a gente consegue entender qual é o caminho que a gente deve seguir em toda a tomada de decisão. Claro que é muito mais fácil dizer do que praticar, mas são esses critérios, são esses valores que vão ajudar a gente a tomar decisão desde o momento cotidiano, se eu devo contratar alguém, se eu devo mexer o time, ou se eu devo lançar um projeto A ou B, ou até fazer mudanças maiores, como, por exemplo, a Natália estava falando, né, de que a Aldo acabou de ser adquirida e está passando por um processo. Todas essas tomadas de decisões, seja do cotidiano ou mais estratégicas, elas passam por o dia a dia. E aí tem essa camada estratégica de negócio, mas eu acho que tem a estratégia de cultura também, né? Quais são os comportamentos, as atitudes que são valorizadas para a gente construir essa marca como empresa ou essa marca como indivíduo. No âmbito do indivíduo, eu acho que, falando da nossa realidade, assim, né, assim, como indivíduo, acho que é mais fácil a gente perceber essas atividades que a gente faz no cotidiano que nos dá mais significado, né? Que nos dá mais felicidade, disposição, ou então um senso de frustração. E através desse diagnóstico a gente consegue entender, tá?
saúde é algo que me dá muito prazer, que me dá disposição. Então, qual é o peso desse valor? Ser criativo, fazer atividades criativas, né? Qual é o peso que esse valor traz no meu conjunto? Então, acho que são duas perguntas, Ricardo, que eu inauguro, assim, né, para não se estender, para não me estender tanto, né? Qual é o propósito e missão, que vai ser um grande norte, mas tem também o seu peso. E a segunda é qual é o seu conjunto de valores, que através das suas atividades e comportamentos você consegue entender o que é, o que tem significado e o que tem sinal de sucesso para você. Sensacional. E aí eu vou pegar esse gancho, né? Porque você foi ali e já tocou numa palavrinha que eu acho muito importante trazer aqui, até porque isso vai estar no YouTube depois, que é a questão de valores, né? Não só esse termo, mas outros termos, né? Eu vejo que tem sido nos últimos anos promulgado de forma muito indevida por gurus aí, né? Só sendo jogadas ao vento. Mas eu acho que para cada um aqui que está também participando, vai entender o que eu estou falando, porque eu acho que a gente precisa de maturidade para entender o que é valor. E ter essa conexão, a maturidade de carreira, talvez, pessoal, né? Eu falo assim, porque dos 30, hoje eu estou com 34, né? Mas a partir dos 28 ali, eu comecei a entender o que eu quero, o que eu não quero. O que é o meu anti-ikigai e o que é meu ikigai, né? Eu tenho ali depois, se a gente conseguir navegar aqui no quadro, eu desenhei exatamente isso que você falou, né? Eu não gosto de lidar com burocracia. Então eu não posso trabalhar num lugar que é muito burocrático. Eu vou ficar doente, né? Então, isso que me fez fazer escolhas, inclusive nesse último ano, para eu não trabalhar com um determinado parceiro, instituição, que estava me deixando louco, né? Porque eu acho que existe essa identificação de valores, e eu sei que talvez pode parecer um pouco de falácia, né? Ah, mas é muito fácil falar que você quer trabalhar num lugar que é mil maravilhas, né? Eu sei disso, mas a gente pode entender os caminhos de como chegar até lá, né? Não estou falando que vai ser uma perfeição, mas você conseguir fazer escolhas melhores, encontrar caminhos, já é o momento de busca, né? E é o que a gente conversou até no último no nosso alinhamento, né, Cadu? Entender que existe caminhos já é libertador para você, talvez, né? E aí eu estava falando no começo da questão de valores, porque você começa a identificar, de fato, o significado do que é valor nesses momentos, né? É uma pessoa que estava numa empresa que estava sendo mesmo caso aí da Aulo, né? Existem outras empresas, né? Eu não vou citar o nome, mas instituições de ensino que foram compradas por determinada empresa, que aí muda totalmente a cultura, ou eles querem mudar a cultura, e as pessoas que estão inseridas nesse ambiente, elas se sentem frustradas com aquilo, e com o tempo ela vai buscar tomar uma decisão para melhorar o bem-estar dela, né? Então é isso, só queria fazer esse acrescentar aí. Alguém quer comentar alguma coisa Perfeito. disso? Eu acho Não? que são a gente vai se complementando aqui, né? Como é uma conversa aberta também. Eu acho que para entender o que é marca pessoal, né? Eu acho que todo mundo está aqui com o intuito de entender um pouco mais sobre isso, pelo menos. Eu, pelo menos, genuinamente estou, né? A forma que eu enxergo marca pessoal ou construção de marca hoje tem muito mais a ver com ter autoconsciência de quem você é, como indivíduo ou como empresa, organização, do que de fato com os projetos. Porque os projetos são a consequência do que você realmente representa, do que você realmente propõe, do que você realmente persegue, né, como marca, então, ou como pessoa. Então aqui eu tenho até um certo desafio para aceitar esse termo marca pessoal, porque a gente é ser humano no fim, né? A gente não sei se precisa ter uma marca, mas se a gente entender a marca pessoal pela uma perspectiva de autoconsciência, que é uma busca de autoconsciência, e ter
essa busca de autoconsciência está extremamente vinculada com autodesenvolvimento, a gente começa a enxergar mais valor, tanto na primeira fala ali de propósito, quanto definição de conjunto de valores, né? Porque aí a gente começa a se entender cada vez melhor e tomar decisões cada vez melhores. Perfeito. E eu acho que esse alinhamento, Cadu, para ficar claro também, depois das pessoas que vão assistir, quando a gente fala de marca pessoal, eu entendo, até você pode me corrigir, não necessariamente é que você é um autônomo e está buscando ali defender aquilo, né? Você pode utilizar isso que a gente está falando aqui para você entender o seu encaixe, o product fit, market fit aí, do seu alinhamento com o mercado ou essa empresa que ele trouxe aqui essa visão, né, de valores, de tentar entender isso, essa autoconsciência, né? E é o Com que é muito certeza. difícil, tanto é, né, Cadu, você falou para mim outro dia que eu estou buscando isso ainda, inclusive. A gente não está aqui intitulando que nossa, a gente já está num mundo perfeito e nunca vai Jamais. estar, né? Agora, o que a gente quer estimular vocês é buscar essa autoconsciência também, que o Cadu trouxe essa palavra.